Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marlos e eu vou dar para vocês a terceira aula sobre equilíbrio químico. Eu sou membro do PET Ciência e Tecnologia. Para falar sobre isso, nós temos que falar sobre a teoria de Lewis, que é uma teoria que explica o recebimento e a doação de elétrons entre elementos químicos. A teoria de Lewis nos permite estudar reações envolvendo espécies metálicas na forma de íons por meio de reações de complexação, onde o íon metálico atua como ácido de Lewis. Nesse tipo de reação, a base de Lewis é chamada de ligante. No exemplo, temos um complexo constituído de 4 moléculas de amônia coordenadas ao íon central de cobre 2+. Lembrando que 2+ refere-se à carga energética do cobre. Aí temos um exemplo da lei de formação geral de complexos. Nós temos o metal e nós temos os ligantes. Então, um certo metal vai se ligar com números de ligantes formando um complexo. Ao lado nós temos a lei de determinação de uma constante de formação. Então, ela vai ser definida através da concentração do complexo formado, do metal e dos ligantes envolvidos na reação. Nós podemos classificar os complexos formados de maneiras diferentes. A classificação é dada de acordo com a carga dos compostos formados. Podem existir íons complexos catiônicos, íons complexos aniônicos e compostos de coordenação, quando tal composto for neutro. Nós temos aí na tela 3 exemplos, um exemplo para cada um dos tipos de complexo. Nos estudos de equilíbrios envolvendo complexos, o interessante é calcular as concentrações de todas as espécies envolvidas nas reações de complexação. Reações de complexação, elas acontecem em múltiplas etapas, isso dependendo do seu ligante, porque os ligantes eles são classificados de acordo com o número de pares de elétrons disponíveis para a reação. Por exemplo, um ligante monodentado dispõe de apenas um par de elétrons disponível. Um ligante polidentado dispõe de 2 ou mais pares de elétrons. Aí nós podemos ligar a essa imagem da tela agora. Acontece uma reação com um ligante, depois com outro ligante, e cada uma dessas reações possui a sua própria constante de formação. Constante de formação Kf é direcionada a reações de complexação. Ela é calculada a partir da relação de divisão entre a concentração do produto formado sobre a concentração dos reagentes envolvidos na reação. Aí temos uma curva de distribuição de espécies. Então, quando nós chegamos nessa parte aqui, acontecem várias reações. Então, quando nós formamos o Ml da primeira reação, que é a ligação entre os agentes envolvidos na primeira reação, esse Ml vai reagir com outro ligante, e depois com outro ligante, e depois com outro ligante. Então, nós formaremos vários complexos no caminho. Essa curva aí mostra a distribuição de espécies envolvidas em todo esse processo de reações. Então, nós temos o Ml, o Ml2 até o Mln, a depender de qual seja o complexo envolvido nessa reação. Então, essa curva mostra para a gente a concentração desses reagentes de acordo com o quê? De acordo com o pH, que é o eixo horizontal desse gráfico. Então, o que nós podemos inferir a partir disso? Nós podemos inferir que o pH influencia diretamente em como ocorrerá essa reação. Dessa forma, nós podemos passar para o outro tópico, que é o quê? São reações de oxidorredução. Uma reação de oxidorredução ocorre quando os reagentes sofrem uma variação no número de oxidação. Lembram da aula de NOx? Se não lembrarem, voltem lá e assistam de novo para poder entender melhor esse assunto. Eu também recomendo vocês voltarem a assistir a aula de corrosão e pilhas, porque com esse assunto vocês vão conseguir entender melhor esse tipo de equilíbrio químico.
Na oxidação, há uma perda de elétrons e o processo resulta no aumento do número de oxidação da espécie, enquanto que na redução há um ganho de elétrons e o processo resulta na diminuição do número de oxidação. A espécie que causa a oxidação é denominada agente oxidante, e a espécie que causa a redução é denominada agente redutor. Nós temos aí na tela um exemplo de como ocorre uma reação de oxirredução. Você pode ver que na última linha ele mostra a reação de oxirredução, em que está ocorrendo oxidação e redução ao mesmo tempo. Mas não podemos escrever de maneira separada semi-reações. Semi-reação, pois em uma ocorre a oxidação e em outra ocorre a redução. É conveniente escrever, principalmente em provas, as reações separadas, porque vai te ajudar a entender como está ocorrendo esse processo. A oxidação resulta na perda de elétrons, então o NOx aumenta e há um agente redutor. A redução ocasiona um ganho de elétrons, o NOx diminui e indica o agente oxidante. Nós temos aí na tela agora uma foto de uma célula galvânica, que eu acredito que vocês vão lembrar da aula de pilhas. Nós temos o ânodo, que é de onde saem os elétrons, e o cátodo, que é para onde vão os elétrons. Eu quero desafiar vocês agora a tentarem procurar na internet dessa imagem que envolve o zinco e o cobre, quem que é o ânodo e quem que é o cátodo, e deixem aí nos comentários. Nós temos também uma ponte salina. A pergunta que, quando eu estudei esse assunto, o que ficou na minha cabeça foi: para que serve uma ponte salina e do que ela é feita? A ponte salina é um tubo de vidro preenchido com uma solução de sal, bastante solúvel. A transferência de elétrons gera a perca de neutralidade energética. Então, quando está sendo transferidos os elétrons do ânodo para o cátion, há uma perda de neutralidade energética aí. E isso não é favorável para a gente. Então, a ponte salina, ela elimina o excesso de íons. Essa reação toda, ela vai ocorrer por quê? Por causa da diferença de potenciais dos eletrodos envolvidos. O que isso quer dizer? Essa diferença ela é chamada de força eletromotriz. A força eletromotriz é o que vai definir o potencial elétrico de cada um dos elementos envolvidos nesse tipo de reação, o do ânodo e o do cátion. E esse potencial elétrico define como os íons e os elétrons vão fluir de um local para o outro, fazendo com que a reação aconteça. Então, sempre que vocês virem célula galvânica, vocês têm que lembrar: diferença de força eletromotriz, diferença de potencial eletrônico. Agora nós vamos fazer a parte final da nossa aula, que vai ser a lei de Le Chatelier. Lei de Chatelier não está restrita às reações de complexação e às reações de oxidorredução. Elas estão ligadas a todo tipo de equilíbrio químico. E assim, se for para lembrar de uma coisa dessa aula, para fazer o Enem, lembrem da aula da lei de Le Chatelier. O que ela fala? Ela fala que em equilíbrio químico, os principais fatores envolvidos são a concentração, a temperatura e a pressão. Lembrando que dentre esses três fatores, o único que pode afetar a constante de equilíbrio, o Kc, lá da primeira aula, é a temperatura. Como eu falei nessa aula, na reação de complexação, o pH também é muito importante lembrar. Ele é importante para qualquer tipo de reação. Mas para o Enem, você tem que lembrar: falou em complexação, está falando de pH. Entenderam? Então vamos lá, passo a passo. Concentração. Se a concentração de um participante diminui, o equilíbrio se desloca-se para o lado dele. Quando fala de lado, nós estamos falando daquela reação geral. Deixa eu mostrar para vocês. Desse tipo de reação. Estão vendo que tem duas setinhas, uma para lá e outra para cá? Por exemplo, se a concentração do ferro diminuir,
vai para o lado dele. Então está indo mais para o ferro, que tem 2 ferros 3 mais e zinco 2 mais, em vez do lado que tem 2 ferros 2 mais e zinco 4 mais. Se a concentração de um participante aumenta, o equilíbrio desloca-se para o lado contrário. A temperatura funciona assim. Se a temperatura aumenta, o equilíbrio desloca-se para o lado de sentido endotérmico. Se a temperatura diminui, o equilíbrio se desloca-se para o lado exotérmico. A gente já falou o que é endotérmico e o que é exotérmico em outras aulas. Quem não lembra, tem como dever de casa pesquisar o significado de endotérmico e exotérmico e procurar reações para entender como que a lei de Chatelier funciona para reações endotérmicas e exotérmicas, para o sentido endotérmico e exotérmico. E para finalizar, se a pressão aumenta, o equilíbrio desloca-se no sentido que apresenta menor volume. Se a pressão diminui, o equilíbrio desloca-se no sentido que apresenta maior volume. Lembra lá no começo do ano que a gente estudou como calcular o volume? É importante relembrar. Sempre que apresentar uma reação e falar em sentido, vocês não podem esquecer. É concentração, é temperatura e é pressão. E se a questão for difícil, vai ser pH. Quem não lembra o que é pH? Tem que lembrar o que é pH. Se não souber o que é pH, voltem às aulas para relembrar o que é pH. Esse assunto, ele volta a vários assuntos anteriores. Então é bem importante que vocês estejam acompanhando todas as aulas para poderem entender do que nós estamos falando aqui. A aula de hoje acaba aqui. Estou muito feliz de ter tido você até o final da nossa aula. E deixem nos comentários o que vocês acharam. Obrigado!